Ajuda-nos aqui, pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, para que, de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, todos possamos escutar a Tua voz e dar ouvidos às Tuas palavras. Senhor, nas Tuas palavras há vida. E nós te pedimos, Senhor, que a plenitude de vida, esta vida e vida em abundância, que Cristo mesmo veio para que a tenhamos, se manifeste em cada pessoa, hoje, aqui, agora, pelo Teu poder. Que toda a honra, que toda a glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, e nós nos entregamos em Tuas mãos, na dependência total do Teu Espírito. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A vontade do Senhor é que todos venhamos a ser salvos e cheguemos ao pleno, diz a palavra, pleno conhecimento da verdade. Se, e de fato assim o é, como disse o Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pleno conhecimento da verdade produz em nós uma plena libertação, de modo que o Senhor deseja que venhamos a ser salvos, mas que também cheguemos, alcancemos o pleno conhecimento da verdade. Muitas vezes, o que em nossos dias temos visto, e não queremos aqui acusar a A, B ou C, mas que temos visto é que há um conhecimento sendo transmitido que é um conhecimento superficial, nada de pleno, mas superficial. Conhecimento que não seja conhecimento profundo não é verdadeiramente, biblicamente, conhecimento. A própria palavra conhecer, na sua forma hebraica, pode ser também traduzida como penetrar. Precisamos entrar, nos aprofundar, para que, de fato, venhamos a conhecer. Um conhecimento superficial, volto a dizer, não é conhecimento, é apenas uma vaga ideia de algo. E o Senhor nos chamou para conhecermos a verdade que liberta, a verdade da sua palavra, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E a vida eterna, inclusive, é esta, que te conheçam a Ti, único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É em conhecer ao Senhor e ao Senhor Jesus Cristo que, de fato, temos a vida eterna. E temos que conhecer a Deus profundamente, conhecer a Cristo profundamente, conhecer a Deus plenamente. Não apenas salvos, e que isto não entenda como algo que seja pouco, mas indo além da salvação, no próprio desenvolvimento da nossa salvação, conhecendo a verdade. Por isso, conheçamos e venhamos a perseverar em conhecer ao Senhor. E como conhecemos ao Senhor, senão por meio da sua palavra? Sim, Ele nos revela
e ele se revela através do que nós podemos enxergar no testemunho de tantos, na nuvem de testemunha que nos cerca. Ele se revela até na natureza, ele se revela a nós de tantas formas, de tantas maneiras, e ele se revelou a nós através da pessoa de Jesus Cristo, onde vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quando a luz veio ao mundo, a verdadeira luz, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas nós necessitamos conhecê-lo, e conhecê-lo na palavra, conhecê-lo nas Escrituras, e desta maneira conhecermos as Escrituras, porque elas mesmas falam dele. Elas mesmas dão testemunho dele. E nós precisamos, então, conhecer a palavra e com profundidade. Por isso, estudemos as Escrituras. Nos debrucemos sobre a palavra, estudando, não apenas estudando, mas meditando na palavra, e praticando, vivendo a palavra. Se as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas como as palavras dele podem estar em nós? Se ouvirdes as minhas palavras e praticardes as minhas palavras, então pedireis o que quiseres e vos será feito. Temos que conhecer plenamente a palavra para podermos também, alicerçados nesse conhecimento, vivermos plenamente a palavra de Deus. Dessa forma, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 2, e nós basearemos a nossa palavra no versículo de número 5. Zacarias, capítulo 2, verso 5. Pois eu, o Senhor, eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo. Um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu serei um muro de fogo em seu redor. Deus será um muro de fogo em nosso redor. Ele mesmo, não outro, o Senhor será a nossa glória. O Senhor será a nossa glória e Ele será um muro de fogo ao nosso redor. Falando de Jerusalém, de proteger a cidade de Jerusalém, da glória de Jerusalém, Deus disse que seria para aquela cidade um muro de fogo ao redor de toda ela. Ele próprio se comprometeu e disse, e no meio dela, ele seria a sua glória. E nós, fazendo parte desse reino de Deus, desta nova Jerusalém,
nós também temos a segurança de que o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor e que Ele mesmo, o Senhor, é a nossa glória. Não há outra glória que eu deseje, não há outra glória que eu almeje, senão esta glória onde o Senhor mesmo, é a nossa glória. Hoje, eu gostaria de falar a vocês sobre Deus sendo um muro de fogo. Um muro de fogo ao redor da minha vida, ao redor da tua vida, ao redor da igreja, um muro de fogo ao redor de nossas famílias, ao redor de nossos serviços, de nossos trabalhos, Deus sendo um muro de fogo. Se eu fosse dar um título a essa palavra, eu daria o título de A Muralha de Fogo. A muralha de fogo. Quando Deus nos guarda, quando Deus nos protege, quando Deus nos vigia, quando Deus vem e trabalha a nosso favor. Que coisa magnífica, como diz o profeta Isaías, que haja Deus e que esse Deus trabalha a nosso favor. Ele trabalha a nosso favor, e não só trabalha a nosso favor, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Mas o que implica na proteção de Deus? Quando Deus é por nós, o que isso implica? O que isso quer dizer? A Bíblia mesmo nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se só falasse isto, na Epístola de Paulo aos Romanos, já seria algo tão grandioso, algo tão poderoso, algo tão glorioso. Mas, inspirado pelo Espírito, o apóstolo Paulo acrescenta, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes, por amor a nós, o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas. Quando Deus é por nós, Ele não só nos protege, Ele nos provê. Amém? Veja o que é a proteção do Senhor. O Deus que nos protege é o Deus que nos provê. O Deus que nos protege de tudo é o Deus que provê todas as coisas. Deus nos protege de tudo. E Deus nos provê todas as coisas. O próprio Jacó, tendo a revelação de Deus, quando fugia de seu irmão Esaú, e ali teve aquele famoso sonho da escada ligando o céu, e ele disse, terrível é este lugar, Deus estava neste lugar e eu não sabia. Por isso, chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, porta dos céus, assim o chamou. E assim falou Jacó ao Senhor, se Deus for comigo, me proteger, me guardar dos meus inimigos, e não me faltar o que vestir e o que comer. Lembre-se que o apóstolo Paulo também disse, se temos o que comer e temos o que vestir, regozijemo-nos. Porque Deus nunca se limita exclusivamente em dar o vestir e o comer.
com o vestir e com o comer. Ele atenderá todas as nossas necessidades e irá além das nossas necessidades. Porque eu volto a falar, o Deus que nos protege de todas as coisas, de tudo, de todos, é o Deus que nos provê todas as coisas. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa era a grande palavra, a palavra tema na vida do apóstolo da fé, George Miller, que todo o seu ministério foi alicerçado em cima desses 2 versículos, e de fato, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu, e o Senhor pôde prover para ele e para todos aquelas 2.300 crianças órfãs, tudo o que era necessário. Não lhes faltou o que vestir, não lhes faltou o que comer, não lhes faltou abrigo, não lhes faltou amor, não lhes faltou apoio, não lhes faltou vida, não lhes faltou futuro. Por quê? Porque Deus era por eles. E Deus é por nós. E quando Deus é por nós, Ele é uma muralha de fogo ao nosso redor. Mas eu disse que o Deus que nos protege é o Deus que nos provê. Quando Deus foi uma muralha de fogo para proteger o seu povo? A Bíblia diz que saindo o povo de Israel do Egito, em determinado momento o faraó se levanta e diz: o que loucura é essa que fizemos? Como nós permitimos que eles saíssem? Vamos atrás deles. E lá vai Faraó com 600 carros de guerra atrás do povo de Israel. O povo de Israel ali estava já acampado, ali estava já no início de sua jornada, do seu êxodo, que tinha como destino a terra da promessa. A terra da promessa, a palavra promessa é correlata na língua hebraica à palavra propósito. Quando Deus nos leva à sua promessa, Deus está nos levando ao propósito de Deus para as nossas vidas. E se você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, basta saber quais são as promessas de Deus para a sua vida. Se você quer saber quais são as promessas de Deus na sua vida, saiba qual é o propósito de Deus na sua vida, porque essas coisas caminham juntas. Eles vêm para nós. E ali estava o povo de Israel, e o povo clamou. O povo não só clamou, como reclamou com Moisés. E disse: não havia sepulturas suficientes no Egito. Você nos trouxe aqui para que aqui morrêssemos. Esse povo ainda não experiente na caminhada, com experiência na libertação, mas não experiente na caminhada. Era povo muito experiente no servir, na escravidão, mas ainda era povo sem experiência na liberdade, na libertação, na jornada que eles recém iniciavam. E esse povo clamou a Moisés, e Moisés clamou a Deus. E Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Tu dizes ao povo que marchem. Toma o teu cajado e estende o cajado e a tua mão e divide o mar. Estende a tua mão e divide o mar.
Preste bem atenção nisso. Estende a tua mão e divide o mar. E a Bíblia então nos diz que aquela nuvem que pairava sobre o povo, que durante o dia, durante o calor do dia, era uma nuvem escura, densa, que guardava o povo da insolação, guardava o povo do calor, que fazia sombra. E aí nós nos lembramos do Salmo, aquele que habita na sombra do Onipotente. O que habita no esconderijo do Senhor, esse descansa. Há um lugar de descanso, e o lugar de descanso é a sombra. É a sombra do Onipotente. Ali havia uma sombra. Era um lugar de descanso, era um lugar seguro, era o esconderijo do Altíssimo. Aquilo que Castelo Forte nos fala, esse hino que é o hino oficial da Reforma. Castelo Forte é o nosso Deus, é refúgio seguro. Eles estavam refugiados em Deus, mas não sabiam. Ainda lhes faltava a experiência, ainda lhes faltava entender o que é isto que o Senhor seria uma muralha de fogo ao seu redor. Essa mesma nuvem desce, tão densa nuvem, ocultava os israelitas. E Faraó e o seu exército não conseguiam ver os israelitas. Havia uma densa nuvem que os separava, mas a noite ia chegando. Lembre-se que o vento soprou todo o dia. Todo o dia. E chegou a noite. E durante a noite, essa mesma nuvem, que era uma coluna de nuvens durante o dia, se tornava uma coluna de fogo durante a noite. E naquele momento, houve uma muralha de fogo. Uma muralha de fogo entre Faraó, que os perseguia, com 600 carros de guerra, e o povo de Israel. Deus foi para eles, ao redor deles, Deus os protegeu, Deus foi uma muralha de fogo ao seu redor. Assim foi naquele dia. E quando Deus é uma muralha de fogo ao nosso redor, quando há um muro de fogo a nos proteger, a Bíblia então diz que abriu-se um caminho e eles passaram a pé enxuto, e disse, do lado direito e do lado esquerdo, as águas lhe foram como um muro. Então eu quero dizer algo a você. Quando Deus provê para nós um muro de fogo para nos proteger, Ele provê um muro de água para escaparmos. Ele não só nos provê a proteção, como nos provê o escape. E no escape, Ele nos provê a vitória. Então, o que segue uma muralha de fogo, um muro de água. Deus abrirá caminhos, a Bíblia diz, onde antes não havia caminhos. E nós passaremos por caminhos que antes não havia. Ele criará caminhos para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente
todas as coisas. Isso é gratuito, isso é gracioso, isso é por meio da sua graça. Estamos falando aqui da graça divina. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Senhor. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, por que passamos certas coisas como que passamos? Porque Deus, na sua onisciência e na sua sabedoria, plena sabedoria, multiforme sabedoria, porque Deus nos permite passarmos por certas situações. Ele não só é uma muralha de fogo, Ele não só abre um caminho com muros de água à direita e à esquerda, um caminho de salvação, no mesmo caminho que se tornará o caminho da nossa vitória, o caminho da nossa salvação, o caminho do nosso escape, é o mesmo caminho que será o caminho da nossa vitória. Mas por que Deus nos deixa passar por certas situações? Se Ele nos protege de tal maneira, se a sua sombra é sobre nós, se podemos descansar debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra, por quê? Por que Ele permite certas coisas? Saulo foi um homem extremamente zeloso na prática da tradição e da sua fé. Na prática desta fé, no zelo por esta tradição, se tornou perseguidor e perseguidor da igreja. Não sou eu que digo, é o próprio apóstolo que afirma que no seu zelo e mostrando a intensidade do seu zelo, ele se tornou perseguidor da igreja. E no caminho para Damasco, ele teve o seu encontro com Jesus. No seu encontro com Jesus, ele viu, e somente ele viu, mas ele também ouviu, e todos que com ele estavam ouviram a voz, se bem que nem todos entenderam a voz. Alguns pensaram ser um trovão até. Ouviram esta voz que falou alto ao apóstolo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. O futuro apóstolo, então, Saulo, o perseguidor da igreja, cai diante de tamanha visão, e quando é erguido, está cego, ferido por Deus, cego por ter visto o que ninguém mais viu. Por isso só ele ficou cego. Se ficamos tanto tempo expondo nossa retina ao sol, certamente também sofreremos consequência. Paulo viu o sol perto demais, o sol da justiça que traz salvação sobre suas asas, Jesus Cristo, e aquilo o cegou, mas ele ficou cego para que pudesse ver. E quando oraram por Saulo e ele foi curado, ele recebeu ali, Saulo, uma nova visão, uma nova capacidade de ver. Ele recebeu um novo nome,
uma nova vida, ele recebeu uma nova visão, uma visão celestial, com esta visão, uma missão. E, meus irmãos, por vezes Deus age nas nossas vidas e Ele mesmo traz a consequência na nossa vida, Ele mesmo nos toca, Ele mesmo nos fere, para que nós possamos ter uma nova vida, para que nós possamos ter um novo nome, para que nós possamos ser uma nova pessoa, com uma nova visão, com essa nova visão termos uma missão. E então Deus opera nas nossas vidas. Eu volto a dizer, na sabedoria infinita de Deus, Ele não só é o oleiro que nos forma, Ele, como oleiro, determina quanto tempo nós precisamos passar pelo fogo, pelo calor do forno, ou senão tudo que Ele nos formou pode ser deformado, não é fixado em nós. Então, quando você passar por um batismo de fogo, quando você for mergulhado no calor do forno, não tema, ainda que o forno seja aquecido 7 vezes mais, como de Mesaque, Sadraque e Abdênego, nada te tocará, pois a Bíblia diz, passarão pelo fogo, passarão pela água e nada lhes fará dano. Mas é necessário que pela vontade do oleiro, do mesmo oleiro que me tomou como barro, do mesmo oleiro que me trabalhou como barro, do mesmo oleiro que me deu a forma, eu ainda sendo barro, que me conferiu uma forma, e na minha forma, veja se eu não estou certo, me legou um propósito. Quando nós recebemos a forma, como quando um utensílio recebe a forma pela mão do oleiro, o propósito deste utensílio é conforme a forma que o oleiro lhe deu. Um copo é um copo. Um vaso é um vaso. Por quê? Porque o oleiro lhe deu a forma, com a forma lhe deu o propósito, mas para fixar tanto a forma quanto o propósito, para que não se perca o propósito, é necessário ir ao forno. E será o oleiro que determinará quanto tempo e a que temperatura eu tenho que estar no forno. Não tema o forno. O forno não é para te queimar. O forno não é para te prejudicar. O forno é para fixar o que Deus deseja de cada um de nós. Não tema o forno. Não tema de forma nenhuma. É pela vontade do oleiro que eu e você somos levados ao forno. E no forno se fixa, mais uma vez eu digo, a forma. E com a forma se fixa o propósito. E uma vez fixada a forma, não se deforma. No nome de Jesus Cristo. Então, glória a Deus pelo fogo, glória a Deus pelo forno. É por isto que nós passamos certas provações em nossas vidas, é que Deus está fixando em nós a forma que Ele mesmo nos deu e o propósito para o qual fomos feitos pelas suas divinas mãos. Eu louvo a Deus por isto. De fato, essa é uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração, para que nós entendamos, nós estamos com
todo um futuro diante de nós. Eu creio muito nessa realidade. Nós fomos forjados, eu e vocês, nós e o nosso ministério, não querendo dizer que somos melhores do que qualquer outra pessoa, ou qualquer outra igreja, ou qualquer outro ministério. Somos gente pecadora, débil, necessitada, e ai de nós se não for o Senhor. Nós precisamos, carecemos do Senhor, mas por que o Senhor nos levou a toda essa experiência, e experiência de 40 anos? De 40 anos. Deus nos levou a essa experiência para que no deserto Ele nos formasse. E meus irmãos, diante de nós está o momento mais maravilhoso que nós podemos imaginar. Está o momento de conquistarmos o propósito de nossas vidas. A terra da promessa está diante de nós. E o Senhor, eu pedi uma palavra do Senhor, e o Senhor me deu justamente essa palavra: eu serei uma muralha de fogo ao seu redor. Não temam, não temam, não temam, ninguém poderá nos tocar. Sabe, a Bíblia nos diz algumas coisas que para mim são tão extraordinárias. Ela diz que Deus nos tira e nos coloca na rocha. E a Bíblia diz: Ele nos coloca na rocha. Ali nós não seremos, ali, na rocha, na palavra, em Jesus, a Bíblia diz, nós não seremos abalados. Se permanecermos na palavra, se permanecermos em Cristo, seremos inabaláveis. Inabaláveis. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele nos faz inatingíveis. Inatingíveis. Eu não sou só inabalável, eu sou inatingível. Inatingível. Poderão lançar contra nós o que queiram lançar contra nós. A Bíblia diz: pelejarão contra ti, mas não prosperarão contra ti, porque toda arma forjada contra ti, tu em juízo a condenarás. Nenhuma arma funcionará contra nós. Nenhuma arma funcionará contra nós. Não pense que Deus está nos fazendo super indivíduos, inabaláveis, inatingíveis. Alguém poderia até dizer invulneráveis. Não pense que é isso que Deus está fazendo. Por que somos inabaláveis? Porque estamos nele. Porque somos inatingíveis? Porque Ele é uma muralha de fogo ao nosso redor. Ele é uma muralha de fogo ao nosso redor. Ele é por nós. E por isto é que é dito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez mais eu quero falar, porque isto é chave para o nosso ministério. O Deus que nos protege é o Deus que nos provê. Ele nos protegerá e Ele nos proverá. Ele nos protegerá de tudo
e nos proverá todas as coisas. Esta frase é essencial. É assim que nós vamos chegar, é assim que nós vamos fazer, é assim que tudo acontecerá. Não julgamos métodos ou metodologias, carecemos de bons métodos, carecemos de metodologia, mas hoje pela manhã nós falamos aqui e lemos a palavra daquilo que é a origem de tudo, daquilo que é a causa de tudo, a causa primária de tudo é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pousa a ele eternamente. Amém? Tudo vem dele, tudo acontece por meio dele, tudo vai para ele, e então glória a ele. Glória a ele. Por isso nós queremos dizer aqui, Deus nos guardará, Deus nos proverá, Deus nos abençoará, em Deus nós faremos maravilhas. Isso não é um sermão triunfalista, isso é um sermão de fé. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós experimentaremos coisas extraordinárias, porque Ele está ao nosso redor, Ele está conosco, Ele está em nós, Ele é por nós. E nós precisamos, então, reconhecer o Senhor como essa muralha de fogo. E aonde há um muro de fogo, nos guardando, nos protegendo, nos cercando, impedindo que os nossos inimigos, nossos adversários, nos alcancem. Há muros de água, há um caminho de terra seca, que nos levará à promessa, ao propósito. Eu fui criado com um propósito, você foi criado com um propósito. Não há uma pessoa neste mundo que não tenha sido criada com um propósito. Foi Deus que te formou quando você era substância ainda informe no ventre da sua mãe. A mão do oleiro te formou. Você veio com uma forma e por esta forma se manifesta, se revela o seu propósito. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Não pense que você está aqui para fazer número. Um dos grandes perigos da igreja, quando a igreja chama muita atenção para números, é que no final nos tornamos um número. Você não está aqui para fazer um número, você está aqui para fazer a diferença, porque você tem um propósito. Você tem um propósito. Deus, na mais simples das pessoas, Deus te fez com um propósito. A vida não pode roubar o teu propósito. Deixe-me dizer isso. Ele te deu a forma, Ele fixou a sua forma, Ele, na forma, determinou o teu propósito. No fixar a sua forma, Ele fixou o teu propósito para sempre. Ninguém pode tirar o teu propósito. O propósito que Deus te deu, o propósito que Ele te deu a te formar, a te fazer. Eu vim com um propósito, eu cumprirei o meu propósito, eu tenho que ser usado no meu propósito, e eu tenho que ser ousado para cumprir esse propósito. Quando Deus nos faz como um copo, como o oleiro formando, eu não posso usar o copo como um vaso, porque isso é usar fora do propósito.
Eu não posso usar o vaso como um copo. Deus também pode me formar e me formar. Sabe que as lâmpadas no passado, em Israel, elas eram fabricadas pelo oleiro. Ah, sim, havia outro tipo de artesão, havia aqueles que faziam com metal, mas era muito complicado trabalhar com metal nos dias do Senhor Jesus, porque Roma buscava evitar isto ao máximo. Pois quem trabalha com metal pode fazer armas. E então, eles formavam até a lâmpada. A lâmpada, eles a formavam o quê? De barro. Era o oleiro que dava a forma. E essas lâmpadas, então, surgiam com um propósito de iluminar. Elas surgiam com um propósito de reter unção, de ter o pavio, de serem acesas, de serem colocadas no velador para iluminar a todos que estão na casa. Deus te fez com um propósito, você cumprirá, você não tem, nem eu tenho, como escapar do propósito. O propósito está em nós, o propósito é, agora eu direi, evidente em nós. Se vê claramente o propósito em minha vida, em tua vida. E nós precisamos cumprir esse propósito. Nós precisamos nos aperfeiçoar nesse propósito. Nós precisamos entender que no cumprimento das suas promessas, temos nele, como pregamos aqui, tanto o sim como o amém. Ele, o Senhor, nos levará a cumprirmos o nosso propósito. Não temas. E para isto, Ele nos protegerá. Ele será por nós. Jacó disse ao Senhor: se o Senhor for por mim, for comigo, e me guardar, me protegendo, não me faltar o que comer, não me faltar o que vestir, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. O que Jacó estava dizendo? Que daria o dízimo da comida e da bebida? Pois Jacó sabia muito bem que quando ele pede algo a Deus, Deus não se limitaria a dar exclusivamente o que ele pediu, Deus daria muito mais do que ele pediu, e de fato Jacó recebeu muito mais do que ele pediu. Jacó recebeu e de tudo deu ele o dízimo, foi fiel ao Senhor. Ele levantou um compromisso com Deus, pois sabia em quem estava crendo, em quem estava depositando a sua fé. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé, e que Ele é fiel. Esse Deus é fiel a nós. E ainda que o homem seja infiel, Deus continuará sendo fiel, porque essa é a natureza de Deus. Deus é fiel. Deus não tem como ir contra a sua própria natureza. Ele é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele disse, Ele fará, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se enganar. Deus é fiel. Fiel em todas as suas promessas, e como eu estou dizendo, fiel em todos os seus propósitos. Eu creio que nós estamos agora, nós fomos forjados, nós fomos preparados, Deus nos deu a forma, Deus trabalhou nesse ministério, trabalhou na minha vida, trabalhou na tua vida, está trabalhando e trabalhará na vida de tantos outros. Deus como oleiro, eu sou o barro, Ele é o oleiro, Ele me dá a forma, Ele trabalha o barro, Ele trabalha inicialmente o barro, dando ao barro a consistência para que o barro seja perfeitamente preparado para ser trabalhado. E então Ele irá me moldar, Ele irá me formar, Ele irá me levar ali,
na olaria, Ele irá, como oleiro, me dar a forma necessária. Ele irá fazer, Ele irá ver os detalhes todos, e então Ele chegará e colocará minha vida, com tudo que Ele trabalhou em minha vida, no forno. O calor, o fogo, fixará tudo o que Deus fez em mim, tudo o que Deus fez em nós, tudo o que Deus fez nesta igreja. Quantas privações, quantas provações, quantas lutas nós passamos, tudo isso é o fogo, tudo isso é o calor. Mas, meus irmãos, isso tudo não nos foi prejudicial, isso tudo nos foi benéfico. Deus nos preparou. E como eu disse hoje pela manhã e repito, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades não são para nos prejudicar. Elas, depois de serem vencidas por cada um de nós, nos tornaram maiores do que éramos antes delas. Elas vieram não para nos diminuir, elas vieram para nos engrandecer, nos aumentar, nos fazer crescer de fato. E humildemente nós confiamos na mão do oleiro. Que Ele faça de nós o que Ele deseja, e que Ele fixe em nós, segundo a sua vontade, que fiquemos o tempo que for necessário, segundo a sabedoria, segundo o desejo do oleiro. Ficaremos mais. Depois disso, não necessitaremos mais. Podemos receber adornos, podemos receber pinturas, podemos receber outras coisas mais em nossa vida, mas não necessitaremos mais passar pelo que já passamos. Uma vez provados e aprovados, não há por que sermos provados de novo na mesma provação, a não ser que sejamos reprovados. Mas uma vez provados e aprovados, avancemos. É hora de avançar, é hora de ir em frente. Ele é uma muralha de fogo ao nosso redor. Seremos inatingíveis, seremos intocáveis. Por quê? Porque Ele é a muralha de fogo ao nosso redor. Vamos ser cercados por Deus. E mais, o melhor de tudo isso não é que Ele é uma muralha de fogo ao nosso redor. O melhor de tudo isto é que Ele mesmo, no meio de nós, é a glória. A sua glória está no nosso meio. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. E Jesus, então, a glória de Deus que nós vimos, a glória do unigênito do Pai que nós vimos, Jesus disse na oração sacerdotal: dei-lhes a tua glória. Aleluia. Há uma glória que não me pertence, há uma glória que não nos pertence, há uma glória que não pertence ao nosso ministério, há uma glória que não pertence à nossa capacidade, há uma glória que não pertence a essa igreja. Deus nos deu a sua glória, a glória de Deus. A Ele, pois, seja a glória eternamente. E amém. Amado e querido Deus, nós louvamos ao Senhor, porque quando o Senhor é uma muralha de fogo a nos proteger, Tu estás preparando muros de água, no meio dos quais passaremos e passaremos a pé enxuto. E o mesmo lugar do escape é o lugar da vitória, onde teremos vitória sobre todos os nossos perseguidores. Muros de fogo,
e muros de água. O Deus que nos protege é o mesmo Deus que nos provê. O Deus que nos protege de tudo é o mesmo Deus que nos provê todas as coisas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele graciosamente, gratuitamente, todas as coisas? De modo, Senhor, que nesse início, nessa preparação de uma nova jornada, Senhor, do cumprimento do Teu propósito em nossas vidas. Hoje estamos aqui celebrando a ceia do Senhor.